Pessoal, um dos assuntos mais comentados no momento no meio tributário, com certeza, é o planejamento sucessório e as holdings familiares. Isso porque a reforma tributária traz algumas perspectivas de aumento de carga tributária e isso, com certeza, provoca aí um movimento das pessoas, dos empresários, herdeiros, empresas familiares, a buscar a proteção aí de uma figura jurídica como uma pessoa jurídica, né? Uma proteção patrimonial e sucessória. Então esse assunto, holding familiar, é cada vez mais frequente aqui no escritório. A gente já faz esse trabalho já há algum tempo. Eu queria nesse vídeo falar um pouco sobre algumas peculiaridades importantes que vão com certeza virar uma chave na sua cabeça aí e com certeza vão trazer uma informação útil para o seu dia a dia como tributarista. Então, o primeiro ponto em relação a essa questão da holding familiar é o que vem a ser uma holding, né? O que isso significa? Né? Quais são as características peculiares de uma holding chamada holding familiar? Holding é uma atividade econômica através da qual você cria, constitui uma pessoa jurídica, né, que vai ter como atividade principal a participação no capital de outras pessoas jurídicas, né, como sócia, ou até mesmo a administração de um patrimônio. Então essa holding, ela é patrimonial. Quando ela é patrimonial, ela vai ter no seu capital social essencialmente o patrimônio, né, ativos, imóveis, veículos, aplicações financeiras, qualquer tipo de ativo. Tá? E os antigos donos desses bens, os antigos proprietários, ao invés de terem seus CPFs vinculados na escritura do imóvel ou no registro do veículo junto ao Detran, vai ter lá a holding como sócio, uma pessoa jurídica, e essas pessoas vão ser cotistas, vão ser sócios dessa empresa chamada de holding e vão poder, obviamente, usufruir dos benefícios desse bem, né, da aluguéis, compra, venda, ganho de capital, rendimento de aplicação financeira. Tá? Então é uma empresa como outra qualquer que tem um fim lucrativo. Né? Esse objeto social ele é executado de diversas formas, tá? Seja administrando outras empresas ou administrando o próprio patrimônio. Isso é muito comum em famílias muito ricas que já têm aí uma assessoria tributária já faz algum tempo. Até porque no Brasil, pessoal, não existe uma razão para você ter o seu nome numa pessoa jurídica. A proteção jurídica de uma pessoa física é muito menor do que uma pessoa jurídica, tá? Isso é uma realidade, além dos incentivos que existem hoje, tais como a possibilidade de não pagar o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, Imposto Municipal, quando se faz a subscrição do capital, ou seja, quando se integraliza, né, subscreve e integraliza o capital social daquela holding, daquela pessoa jurídica que tem aí como atividade econômica administrar o patrimônio daquelas pessoas, daqueles sócios, né? E esse ITBI não sendo pago, com certeza já é um motivo a mais aí para optar por esse tipo de planejamento. Mas não é só essa a vantagem, né? A gente deve lembrar que a tributação da pessoa física é diferente da pessoa jurídica. Pessoas físicas, via de regra, a partir de uma determinada faixa, recolhem 27 vezes de imposto de renda, fora a questão da tributação exclusiva, tributação definitiva, e pode ser que você faça as contas, né? Se você constituir uma holding patrimonial, é possível, provável que você tenha uma tributação reduzida, porque ao invés do modelo pessoa física, você vai para o modelo de pessoa jurídica, com algumas peculiaridades. Você pode falar em regime lucro real, presumido, e por aí vai, né? Cada um tem suas características, quando há aplicações financeiras, como que funciona, compra e venda de imóveis. Então tudo isso tem que ser calculado, e para isso o empresário, né, ele vai precisar de um especialista, de uma assessoria que possa, né, auxiliá-lo nesse processo de tomada de decisão, porque informação de qualidade implica em decisão de qualidade. Então, sem uma boa informação, o empresário não consegue tomar uma boa decisão. Então, nós aqui, tributaristas, geralmente somos profissionais que fazemos essa intermediação, né? Essa conta, né, que precisa ser feita junto com a contabilidade, com a questão das aplicações financeiras. Isso precisa ser colocado em números para que fique visual
para o seu cliente, para aquela pessoa que quer fazer um planejamento patrimonial, poder tomar as decisões dela. São muitas as razões pelas quais as pessoas buscam a constituição de uma holding patrimonial, familiar, comunista, operacional, não, enfim, existem vários tipos, mas o objetivo sempre é o mesmo, a proteção patrimonial, eu falo proteção porque não estou falando em blindagem, e a economia tributária, né? E a questão sucessória também, que é um ponto importante. E por que esse tema está vindo com força, né? Isso não é novidade, né? Por que esse assunto está sendo cada vez mais falado e esse tipo de profissional que cuida, né, que faz esse trabalho, está sendo cada vez mais demandado? A razão é muito simples. O governo está se utilizando da reforma tributária, desse pacote de reforma tributária, para arrecadar, né? Existe uma série de leis que vão sendo aprovadas tanto na Câmara quanto no Senado, algumas leis complementares, outras leis ordinárias, mas o fato é que o sistema tributário está sendo refeito, está sendo reformado, né? E não necessariamente essa reforma é só tributação sobre o consumo, apesar da sua maior parte ser sim em cima dessa atividade, né? Da circulação de bens e serviços. Mas muita coisa está sendo feita em relação ao ITCMD. E eu acredito, para ser bem sincero com vocês, que a razão é muito simples, né? Houve uma negociação, obviamente, na Câmara, no Senado, para que os parlamentares aprovassem a concentração de arrecadação com a questão do IVA dual e também a questão do aumento de alíquotas, da falta de autonomia que esses estados, que esses municípios vão ter nesse novo modelo tributário que está se apresentando. E em contrapartida, né, o ITCMD sendo ele um imposto estadual, é natural que os representantes dos estados, no caso os senadores e até os deputados dentro da distribuição de cadeiras no Congresso Nacional também façam a sua negociação ali, facilite a aprovação da reforma, mas em contrapartida aumenta a possibilidade de aumento de carga tributária para os estados, né? E o ITCMD é uma opção natural. O ITCMD no Brasil é 4%, já está indo para 8%. Há algumas alterações feitas recentemente na Constituição Federal, como por exemplo a alíquota progressiva, e muita coisa tem mexido com os nervos aí de quem tem patrimônio, de quem tem herdeiro, de quem pretende ou tem a intenção de estruturar um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial através da constituição de holding. Por exemplo, a distribuição assimétrica de lucros, ou seja, o sócio ele tem um percentual de participação no capital social e caso a distribuição de lucro não seja na mesma proporção da participação do capital social, há essa desproporcionalidade, a diferença vai ser cobrada como doação e isso vai para os cofres do Estado. Isso é algo que já está para ser aprovado, não é uma possibilidade, é quase uma realidade. Então, as pessoas estão correndo aí para buscar o seu melhor posicionamento, pensando em economia fiscal e pensando em proteção patrimonial. Portanto, se você é tributarista, pense a respeito. Eu acho que esse é um dos grandes temas do momento. Eu acho que precisa de gente, sim, capacitada e competente para auxiliar esse empresário. A pior coisa do mundo é você ter um cliente que confia num profissional e esse profissional, por não saber ou por não reconhecer a sua deficiência em lidar com um determinado tipo de assunto, acaba aceitando o trabalho e fazendo besteira, comprometendo o patrimônio de famílias, né? Isso é algo que me preocupa. Portanto, nós precisamos compartilhar conhecimento e capacitar pessoas para que elas possam atender os seus clientes e faturar no tributário. É isso que a gente quer. Se você realmente entendeu que esse conteúdo faz sentido para você, eu repito, se inscreva aqui, clique as notificações, faça seus comentários e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço.